Olá, meus amigos de todos os cantos desse imenso Brasil. Bem-vindos ao AgriShow Labs. É um grande prazer falar com todos vocês. O AgriShow Labs é uma iniciativa da AgriShow em parceria com o Core Inovação, um hub de inovação agrícola para aquecer ainda mais o ecossistema da inovação. Este é o programa A Revolução no Campo e o tema de hoje é conectividade, nanosatélites, internet das coisas, irrigação inteligente são temas cada vez mais presentes, que mostram aqui a conectividade pode ser considerado um divisor de águas para o agronegócio. Não é isso mesmo, Fernanda? Fernanda, É temos isso. temos pessoas fantásticas aqui para falar a respeito desse assunto, e são pessoas muito mais do que dinâmicas, são pessoas muito profundas em cada um desses aspectos. As startups estão fazendo revolução, não é isso mesmo? Fala para a gente. É isso. Olá, pessoal. É uma grande alegria estar com vocês aqui mais uma vez e para falar sobre os desafios e as oportunidades trazidas pela conectividade no campo. Nós vamos conversar com quem está gerando um grande impacto e revolução no setor, recebendo três grandes convidados. A Ila Raquel, que é CEO da Alia Satélites Constellation, é uma empresa aeroespacial pioneira no Brasil. Pois é, pessoal, temos uma empresa aeroespacial pioneira no Brasil e a primeira a ser comandada por uma mulher. Que baita orgulho! Temos aqui também conosco o Alexandre Carboni, que é o gerente de negócios da Prime Field, integração e conectividade no campo, e o Rafael Garcês Pizzi, que é founder e head de produtos da AgroSmart, uma plataforma independente de agricultura digital, líder na América Latina. Nós vamos começar com a Aila, que é uma sensação aqui no nosso país, que é uma pioneira, né? Então, Aila, dentro da tua trajetória, eu queria entender e compreender melhor como foi a sensação de conectar o seu próprio propósito com uma área tão inovadora, tão disruptiva, que é a nanotecnologia espacial, e desenvolver esse projeto no Brasil. E já vou complementar para deixar você livre para conversar com a gente, querendo entender como que a Alia Nanosatélites, né, que tem como projeto 2 satélites de observação da Terra, né? Como que esses pequenos satélites, com seus respectivos sensores, podem auxiliar a conectividade e o agronegócio, tanto no Brasil como no mundo. Então, já comecei fazendo essa apresentação para eu não falar mais e só ouvir essas palavras, que eu tenho certeza que temos muito a aprender. Que legal, Fernanda. Obrigada, Cleiton, obrigada, Fernanda. É um prazer enorme estar aqui nesse programa falando um pouco disso aí mesmo, né? De como a gente pode trazer a tecnologia para resolver nossos problemas do dia a dia, né? E aí, respondendo a sua pergunta, Fernanda, realmente eu posso dizer que a minha sensação é de missão sendo cumprida à medida que eu vou avançando para a minha grande missão realmente dos nanosatélites. Então, realmente eu tenho trazido aí meus 2 grandes propósitos, né, que eu aliei na minha empresa, na Alia. Eu gosto de brincar muito, porque a Alia, que é o nome de uma estrela, inclusive, né, na constelação de Ophiuchus, o nome da empresa, Alia Nanosatélites, ela quer dizer, ela o tempo inteiro está trazendo essa questão de aliar, de aliados, de alinhamento, né, e a gente brinca muito com essa palavra, porque realmente ela cria uma conexão muito grande sobre aquilo que me impulsiona, né, que é realmente dar um valor grande a esses seres humanos com alta capacidade de pensar para solucionar problemas da Terra, né, utilizando sistemas espaciais, né, como aqui no Brasil nós temos muitos experts no assunto, né, e o segundo que é resolver esses grandes problemas de grandes proporções, né, na agricultura mesmo, como quebra de safra, grandes incêndios, né, situações que a gente realmente precisa dar conta. Então, quando eu aliei, né, esses 2 propósitos, trazendo uma grande solução como nanosatélite de observação da Terra, aí realmente eu estou vendo a missão se cumprindo à medida que ela avança, à medida que ela alavanca, né? Então, aí eu trouxe muitos conceitos, né, de parque tecnológico, porque eu crio esse ambiente incrível corporativo, onde eu abrigo as produções acadêmicas, né, as melhores soluções, e aí trago essa solução aí para o nosso dia a dia. E ao promover essas transformações no Brasil, aí eu participo, portanto, de um movimento global, né, que é a Agenda 2030 da ONU, que é pelo desenvolvimento sustentável.
Não, então essas temáticas estão todas relacionadas, estão todas conectadas, né? Começando pela erradicação da pobreza, né? Na produção de alimentos, que está completamente aliada à questão da agricultura, né? No caso de acabando com a fome. E quanto mais a gente traz a tecnologia do campo dessa maneira, estamos impulsionando o quê? Educação de qualidade. Dessa maneira, então, a gente está gerando melhores empregos, melhor forma de economia, melhor forma de renda, né? A gente está trazendo mais inteligência para o campo, então a gente diminui aquela questão de problema do campo, de força braçal, né, para trabalhar no campo. Então a gente transforma essa força numa forma de inteligência a partir de tecnologias que eles podem dispor. Então eles já aí começam a procurar essa educação de qualidade. Então aí está aí um monte de impacto muito bacana, sem falar da questão da liderança feminina também, né, que isso aí vai trazendo uma série de benefícios quando eu inspiro outras mulheres e outras meninas também, né, a virem, trazerem à tona aí suas forças para resolver esses grandes problemas, né? E aí eu finalizo isso tudo com um grande impacto que a gente gera quando a gente cria parcerias globais, né, por desenvolvimento de todos, né? Então, nesse momento aí, a gente traz grandes forças, a gente une grandes forças aí e traz diversas soluções, ou seja, né, uma verdadeira missão se cumprindo à medida que avança, né? Isso realmente é o que está acontecendo, né? E em relação ao que eu posso te dizer, como os nanosatélites resolvem, né? A peculiaridade da nossa missão de nanosatélites é que a gente vai produzir imagens de satélites hiperespectrais. Esse tipo de imagem, ele traz uma quantidade de características de plantas e de solo infinita. É uma lista imensa de caracterizações que a gente consegue. E aí a gente tem também uma carga útil dos satélites, que é o IoT. E nesse IoT, a gente também consegue criar uma conexão entre os nossos satélites e os equipamentos, geralmente, que tem na fazenda. É o trator, são os sensores em terra, são os rastreios dos animais que levam ali aquela conectividade que a gente precisa fazer, um rastreio das rotas que eles estabelecem, ou a saúde, acompanhamento da saúde dos animais, né? A gente cria uma série de conexão relacionada às produções de energia limpa, porque tem determinadas áreas que só pode dispor de placas solares ou eólica. Então, a gente também traz essa gama de soluções com o IoT e uma gama outra de soluções com o hiperespectral, né? Por isso, o que a gente fez? A gente adotou um modelo da Embrapa, que é um modelo ILPF, que é Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, e aí criamos aqui na Bahia, no semiárido baiano, uma fazenda experimental. Essa fazenda ela fica criando dados o tempo inteiro, dados de vegetação, dados de solo. Esses dados de vegetação são aqueles dados que a gente cria gêmeos para que os nossos satélites fiquem reconhecendo aquelas situações. Vamos lá, como se fosse, olha, aquela planta ali está com estresse hídrico. Então, eu percebi a planta com estresse hídrico, vou com o meu sensor terrestre, faço a minha comparação com o meu sensor em órbita, ensino o meu sensor em órbita a reconhecer aquele estresse hídrico da cultura, por exemplo, do milho. Então, toda vez que eu passar numa plantação de milho, eu vou reconhecer se a planta ali está sofrendo algum estresse hídrico ou alguma questão de praga, ou, por exemplo, até o solo, né, que é importante que o solo é uma informação importante para o agricultor, a questão do solo seco e do solo úmido, né? Por causa da irrigação, por exemplo, que às vezes a gente tem as linhas de irrigação lá no fundo da nossa agricultura que a gente não conseguiu enxergar, teve um probleminha numa mangueirinha ali da irrigação e simplesmente secou, porque de um dia para o outro, no clima agressivo que a gente tem, por exemplo, aqui de muito sol, pode simplesmente secar uma boa parte da produção. Então, esse tipo de reconhecimento também de solo seco, de solo úmido, traz também esse monitoramento de satélite que a gente consegue fazer para ajudar o agricultor, né, a reconhecer os seus problemas e ir logo lá resolver. Então, isso aí vai partir de uma série de predições, são monitoramentos, são alertas, tudo isso que a gente pode trazer aí com os nanosatélites para o agricultor. E aí tem um plus, uma coisa bem bacana, que até foge daquilo que a gente já pensa sobre a agricultura, né? O agricultor, no final, se você perceber, eles capturam carbono, né? As plantações são capturadores de carbono. E agora a Lia se aliou a uma empresa, aliou a uma empresa que essa empresa ela faz a medição de carbono, né, a partir de uma metodologia patenteada por eles e sendo também supervisionada por uma empresa internacional de fazer valer realmente aquela medida de carbono como confiável, né, e segura. Então, isso aí, o que é que a gente faz? A gente faz a captura, a gente faz aquela medida de carbono ali no campo
E aí traz para o agricultor aqueles créditos de carbono, que ele precisa, inclusive, ficar provando que ele tem aqueles créditos de carbono. Aí que entra os nanosatélites monitorando aqueles níveis de carbono que ele está capturando ali naquela plantação dele e, portanto, o tempo inteiro garantindo para ele um crédito que ele nem imaginava que ele poderia receber lá no campo. E aí sim, mais uma solução que a gente consegue trazer para o campo em termos de tecnologia, né? Em termos de tecnologia com satélites e monitoramento dos satélites nas plantações, né? E aí pronto, né? A gente vai lançar cada 2 anos. A gente vai lançar primeiro 2 nanosatélites, mas esses 2 nanosatélites, né, diante de tantos aliados internacionais que atualmente temos, a gente vai criar uma missão coletiva, né, uma missão compartilhada de satélites. Então, os meus 2 já vão se juntar a um número maior de nanosatélites. Isso faz o quê? Com que eu tenha, então, essa rapidez em alerta, essa cobertura boa de monitoramento, com os satélites em órbita. Então, por isso também que a cada 2 anos a gente vai lançar mais números de satélites e à medida que a gente vai lançando mais números de satélites, a gente incorpora a última tecnologia. Por exemplo, a gente está louco pela tecnologia dos radares de abertura sintética, porque esses radares, além de tudo, dão a possibilidade da gente enxergar quando tem nuvens também, que às vezes é um grande impedidor da gente conseguir enxergar direito aquela situação. Então, mais isso, mais essas tecnologias. Quando elas forem lançadas no mercado, a gente já logo incorpora e aí traz mais uma tecnologia. E enquanto a gente não tem, o que é que a gente faz? Se alia a quem já tem essa tecnologia. E aí é que entra todo esse projeto grandão aí de grandes aliados, né, por soluções aí para a agricultura, para o campo, né, para os pequenos produtores. E aí vai aquilo que eu sempre falo, né? A gente procura, quando eu me alio a essas empresas que querem trazer para o campo de forma direta as informações que a gente vai gerar com satélite, primeiro, a gente já está testando um sistema que eu me comunico direto com o produtor. Então, eu posso ir lá para o aparelho telefônico dele, mandar lá uma mensagem que ele precisa, ou até para os funcionários da fazenda, alguma coisa. E aquela mensagem ali vai de forma bem fácil, viu? Porque o produtor agrícola no Brasil ainda tem muito pouco estudo. Muito deles, inclusive, nem sabem ler. Né? Então, eu quero transformar essas informações em informações valiosas através de maneiras que consigam realmente chegar até eles. Não adianta eu produzir super informações de satélite quando o produtor, que é o meu maior alvo nisso tudo, para que solucione o problema dele, ele não consegue receber. Então, por isso, a gente também faz questão que essas empresas que vão levar nossas informações para os agricultores, como os nossos parceiros e aliados, levem também essas informações aí da maneira melhor possível, para que eles tenham realmente essa informação valiosa para fazer valer a sua produção agrícola e aí a gente produzir muito aqui no Brasil para resolver muitos problemas aí no planeta Terra inteiro, viu? Que o que a gente produz, inclusive aqui no Brasil, esses dados gêmeos que eu produzo na nossa ILPF, por exemplo, elas são replicáveis, né? No mundo inteiro, elas são replicáveis nos países da África, nos países da Ásia, da Austrália, porque tem aquela similaridade de clima, né? E a gente consegue, além de tudo, produzir dados para as nossas próprias constelações de satélite, mas a gente também pode ajudar outras constelações com os dados que vamos gerar na nossa fazenda experimental no Brasil, para que dê certo também e eles consigam monitorar da maneira mais eficiente possível, né? Então, isso aí é um overview aí grandão do trabalho da Alia, né? E é isso aí, é o que a gente está buscando. Cleiton, olha só, ela está aquecendo a bioeconomia brasileira com um hub espacial, gerando muito entusiasmo, empatia. Aposto que você está aí vibrando com esse depoimento inicial da Ilha. Demais, eu estou querendo colocar desses campos aqui, muito mais próximo da gente, para que a gente possa também colaborar de alguma forma e levar essas informações, não somente, né, levar informações, mas também tendo o máximo de proximidade possível com o homem do campo, que há 28 anos a AgriShow sempre fez isso, e agora a possibilidade, de repente a gente consegue trazer uma junção, união de forças aí, para a gente juntar mesmo e levar esse grande propósito, essa palavra, né, adiante. Bom, mas agora eu tenho uma pergunta para o Alexandre Carboni. Alexandre, até pela própria fala da Aila sobre essa diversidade estrutural, né,
nós temos fazendeiros que têm estrutura para poder receber um sinal, ou porque tem recursos financeiros para um determinado maquinário que esteja conectado e tal. Mas isso é muito diverso, nós temos inclusive fazendeiros que não têm sequer um sinal de celular. Olhando para essa diversidade, inclusive cultural, né? Tenta explicar um pouquinho para a gente como é que foi o início de vocês, né? Como é que vocês conseguiram levar essa inovação enraizada na internet das coisas, essa infraestrutura com sistemas e tal, a serviço do homem do campo. Tenta trazer um wrap-up geral sobre como foi isso e quais são os equipamentos e a visão, né, de futuro que vocês têm hoje para aumentar ainda mais essa conectividade no campo. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de contribuir com o trabalho e também trazer um pouco de informações, né, da parte de conectividade para o agro, para todos que estão assistindo. E em relação ao maior desafio, o nosso maior desafio hoje é tentar otimizar os custos de investimento para viabilizar a implantação desses sistemas de conectividade, certo? Então, a gente precisa fazer com que isso caiba dentro do bolso do produtor rural, sendo um produtor rural médio, uma multinacional ou até um pequeno produtor, certo? Então, o que a gente tenta buscar é levar uma conectividade, a gente leva uma internet de banda larga para o campo, né? Então, é praticamente uma internet residencial para ser utilizada em campo, então abre portas para várias atividades diferentes, e a gente sempre tenta agregar departamentos daquele cliente, né, que vão usufruir dessa solução. Então, a gente sempre... o foco é sempre o departamento agrícola, né, que ele vai conseguir melhorar a visão do que está acontecendo em campo com esse sistema de conectividade. A gente agrega também o departamento de segurança do trabalho. As nossas soluções possuem câmeras de monitoramento, onde esse cliente consegue ver o que está acontecendo em campo também. Então, no caso da segurança do trabalho, é possível verificar se o pessoal está utilizando devidamente os EPIs, se o pessoal está fazendo alguma atividade que tem algum risco de acidente. Então, com isso, eles conseguem também usufruir dessa conectividade. O departamento de RH também. Então, hoje existem os relógios de ponto que ficam em campo. Então, esses relógios de ponto, se eles ficarem online, o RH vai ter informação desse itinerário aí dos operadores mais rápido e conseguir fazer uma organização melhor. E o departamento de TI, que também diretamente ganha com isso, né, bastante, porque ele vai conseguir criar um Big Data também do que está acontecendo em campo, para que coloque uma inteligência nos próximos anos, nas próximas safras. Tá? Então, com isso, a gente busca agregar o valor a essas atividades agrícolas. Então, a gente buscar agregar o valor e também a otimizar a redução dos custos dessas operações agrícolas. Então, o nosso objetivo principal é levar essa conectividade para o cliente conseguir ver coisas que hoje ele não está conseguindo ver, identificar gargalos que hoje ele não está conseguindo identificar e tomar ações o mais rápido possível. Certo? E, para isso, a gente criou um portfólio bem variado. Então, um portfólio para se adequar a situações diferentes de campo, certo? E para atender os objetivos diferentes também. Então, hoje nós temos clientes que utilizam a conectividade da Prime Field para fazer telemetria de máquinas, monitoramento de computadores de bordo, monitoramento de rastreadores, a criação mesmo de escritórios no campo. Então, a mesma atividade que ele faz na indústria, ele faz em campo também, como internet de banda larga, né? Então, a internet de banda larga permite essa atividade. Então, a gente criou esse portfólio diversificado para a gente conseguir atender essas atividades e situações diferentes. Tá? Com isso, a gente consegue atender atividades específicas do segmento agrícola. Então, a gente vai desde o preparo de solos, o plantio, os tratos culturais e a colheita, atendendo esse cliente com projetos específicos de conectividade, porque cada atividade dessa vai ter uma disposição de máquinas diferente, vai ter objetivos diferentes. Então, para isso, a gente consegue customizar as nossas soluções para atender melhor esse cliente. Então, a Prime Field não é simplesmente uma
provedora de internet. A gente provê a internet, porém, a gente faz um serviço consultivo de entender as necessidades desse cliente e saber como a gente vai fazer a integração dessas soluções dentro da conectividade. Então, muitas vezes a gente se relaciona com fornecedores de equipamentos embarcados, de computadores de bordo, para a gente fazer essa integração entre as soluções, certo? Então, a nossa solução também vai atender localidades, topografias diferentes também, conforme a necessidade mesmo do cliente. Então, dentro desse portfólio, a gente trabalha aí, basicamente, com 3 soluções, certo? É uma solução de internet via satélite, banda Ka, certo? A gente utiliza um satélite brasileiro, que é o SGDC, é um satélite geoestacionário de defesa e comunicação. Então, tem uma banda ali para a parte comercial. E a gente, dentro dessa internet, a gente consegue disponibilizar para o cliente no campo uma internet de até 30 megabits por segundo de velocidade. Então, uma internet aí razoavelmente boa, né? E que ele pode utilizar em qualquer local das áreas remotas, né? Então, em qualquer local do campo. Esse satélite que a gente trabalha, ele tem cobertura 100% nacional. Então, em qualquer local que eu tenha visada para o céu, eu consigo estabelecer um link de internet com esse satélite e distribuir essa internet naquela região ou naquela frente de trabalho, naquela área que é o objetivo aí da comunicação. E isso é feito de uma forma bem fácil e a gente consegue propagar esse sinal através de outra tecnologia que a gente também trabalha, que é o Wi-Fi Mesh. A gente trabalha com um sistema Wi-Fi Mesh de 2.4 ou 5.8 GHz, que a gente consegue distribuir e rotear, né, esse Wi-Fi por longas distâncias. Então, a gente tem cases de sucesso que a gente conseguiu levar esse Wi-Fi a 20 km de distância, fazendo roteamento com roteadores de alta potência, né, específicos e gerenciáveis para esse tipo de trabalho. Então, a gente consegue trabalhar com esse Wi-Fi Mesh e qualquer dispositivo que tenha o padrão 2.4 ou 5.8 GHz, né, por exemplo, os nossos celulares, vão se conectar diretamente nessa rede, né, tendo a senha, o login e a senha. A gente consegue colocar também toda uma regra de segurança por trás dessa internet, então a gente consegue bloquear acesso a aplicativos específicos e conseguir deixar com que essa internet seja uma internet mais profissional possível e também protegendo os pacotes de dados e tudo mais. E nós temos também o LTE 4G 700 MHz, Full CAT-M, tá? Desculpa, Full CAT4, tá, pessoal? Então a gente consegue também propagar a nossa internet através do LTE 4G 700 MHz. Com isso a gente pode utilizar vários tipos de backhauls diferentes, então eu posso ter um backhaul satelital, então eu estou pegando um link de satélite e distribuindo esse link através do LTE 4G, eu posso ter um link de fibra ótica, um link de rádio, um link de cabo, ou até um link de operadora, e fazer essa distribuição via LTE 4G. Então, vamos supor que chega lá na sede da fazenda um link via fibra ótica, eu quero levar essa internet de fibra ótica para 20 km de distância, 50 km de distância. Então, a gente consegue propagar esse sinal através da tecnologia LTE 4G, dentro desse protocolo CAT4, que me garante um throughput bom, né, me garante essa internet de banda larga, e com isso eu vou dar para o meu cliente, né, uma navegação 100% em qualquer local de cobertura que a gente esteja colocando o 4G 700 MHz. Tá? Então, com isso, a gente consegue combinar essas tecnologias, a internet via satélite, o LTE, o Wi-Fi Mesh, e criar projetos para se adequar às necessidades dos clientes. Então, a Primefield trabalha com sistemas híbridos. Então, a gente sempre vai buscar alcançar, né, 100% de cobertura na área do cliente com sistemas híbridos e buscando a solução de baixo custo, né, que vai ser mais adequada para aquele investimento. Então, vamos supor que a gente faz um mapeamento do LTE 4G, a gente sempre trabalha inicialmente, né, utilizando as torres já existentes do cliente, então a gente vai fazer um primeiro mapeamento, utilizando aquelas torres que a gente pode utilizar, eu vou ter uma certa cobertura. Vamos supor que a gente chegou a 80% de cobertura e eu teria mais 20% de áreas de sombra. Então eu posso propor para o cliente colocar mais uma torre e expandir aquele LTE, ou eu posso entrar com um sistema móvel que nós temos, com internet via satélite, ou com LTE móvel também para aquela localidade. Então,
Então, isso aí é bem interessante e a gente traz um pouco de diferencial, né? De conseguir trabalhar com algumas tecnologias diferentes e unir elas numa solução só, tá? E praticamente a gente trabalha em 3 pilares. A nossa solução trabalha em 3 pilares, que é a mobilidade, certo? Então a gente tem uma solução de carreta satelital e carreta LTE 4G também. E nós temos a solução de hard case, que é uma solução um pouco mais portátil, onde eu tenho essa mesma solução de internet via satélite, mas com uma facilidade maior de locomoção. O segundo pilar é a autonomia, então nossos sistemas são autônomos, utilizando aí o sistema fotovoltaico off-grid, né, todo dimensionado para os nossos equipamentos, e a parte da operação. Então, no caso do satélite, você tem que fazer o apontamento da antena para o satélite para estabelecer esse link de internet. Então, a gente desenvolveu um sistema automatizado de apontamento dessa antena satelital. Então, a cada movimentação, a cada novo local que você vai levar essa internet, esse apontamento é feito de forma automatizada para ajudar ali na operação. Por que isso? Porque esse é o nosso grande diferencial. A Primefield trouxe para o mercado uma internet com mobilidade e autonomia. Então, eu consigo trabalhar aonde realmente há necessidade de utilizar a internet naquele momento. Então, hoje, as atividades agrícolas, elas acontecem durante um período, né, durante a safra, e os maquinários e as equipes vão naquele local durante alguns períodos, alguns meses, algumas semanas do ano. Então, vai lá para fazer um preparo de solo, o plantio, tratos culturais, depois a colheita. Então, são algumas semanas ou um mês que passa naquele local. Então, muitas vezes, não faz sentido o cliente ele fazer um investimento em uma torre de internet para colocar uma internet fixa ali, porque ele vai passar pouco tempo naquela região. E isso acontece muito na área, principalmente na área sucroenergética, por exemplo, de cana-de-açúcar. Então, tem uma dinâmica muito grande nessas atividades. Por isso que a nossa solução foi muito bem aceita para os nossos clientes, porque a nossa solução vai junto com essas máquinas, com essa frente de trabalho e leva a conectividade naquele momento que ela está trabalhando. Então, eu consigo ter uma versatilidade bem maior aí utilizando esse sistema. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue juntar todas essas tecnologias e prover para o cliente a solução mais adequada para atender as expectativas dele de comunicação no campo. Tá? Eu acho que é isso, resumidamente, aí, um pouquinho do nosso trabalho. Fantástico, Alexandre. Muito. Estou vendo aí novos aliados, viu? Também. Eu ia dizer o mesmo. Muito legal. Fantástico isso, porque a solução que vocês propõem acaba sendo um facilitador, né, de mobilidade e de investimento inicial. Isso. Então, acaba porque a gente tem tanta variedade, né, de modernização dentro do nosso agronegócio. Até teve um dos nossos convidados que mencionou que a gente já tem da agricultura 5.0 ainda a agricultura 1.0, né? Então, a gente tem. Então, quando a gente pensa em reduzir investimento de estrutura para dar acessibilidade à informação, à mobilidade, à conectividade, isso é muito rico. Agora, a minha pergunta vai para o Rafael. Rafael, a otimização dos recursos naturais tem sido cada vez mais uma necessidade, né? Uma demanda em vários setores, em vários aspectos. Queria entender com você como que a conectividade, os sensores e os dados coletados podem auxiliar diretamente na irrigação para otimizar os recursos hídricos, a produtividade e a sustentabilidade na lavoura, né? Como que é a AgroSmart? Quais são os maiores desafios estruturais e culturais que vocês sentem no mercado para a implementação dessas soluções que hoje são tão importantes para o nosso desenvolvimento ainda cada vez mais sustentável? Bacana, Fernanda. Quando a gente criou a AgroSmart, né, a gente já está indo aí para 8 anos de empresa, a gente tinha muito esse desafio, claro, né? Era, na época, até mais recurso hídrico. A gente estava saindo de uma crise ali de 2014, que foi uma das piores, né? Hoje, não ficando ali só em irrigação, mas ainda muito nesse monitoramento agroclimático, né? Muito com foco em trazer mais resiliência para o produtor. E a gente tinha um foco muito claro, que era a gente precisa gerar insights ou dar informações para o produtor para ele tomar uma decisão mais assertiva, né? Então, a decisão ainda muito na intuição, né?
ou os que tinham mais tecnologia, ainda um trabalho muito braçal, né? Um trabalho ali com Excel, consultoria de vários agrônomos, etc., para tomar algum tipo de decisão. Então a gente falou, não, a gente tem que dar uma decisão mais com uma maior acurácia, né? A gente olha para a indústria hoje e a gente tem sensoriamento, a gente tem tudo, e nenhuma decisão ali, né, é tomada sem esses dados. E o agro, ele era carente de dados localizados, né? A gente tem aí rede de estação meteorológica pública, etc., mas, assim, numa granularidade muito alta, né? Muito baixa, né? Então, assim, tem regiões do Brasil que ele vai ter uma estação cobrindo um raio ali de 200 quilômetros. Então, a gente falou, a gente precisa de dado em tempo real. Então, a gente precisa colocar sensores ali na fazenda, né? Estação meteorológica, sensores de solo e outros sensores. E com esses dados, a gente gerar ali os nossos modelos, né? Algoritmos e insights. Então, a gente tinha essa premissa muito clara. E quando a gente foi para o campo, a gente viu que esse era o maior desafio, né? Então, a gente nasceu uma empresa de dados que queria levar informação, só que foi inevitável esbarrar na conectividade, foi inevitável para a gente ter que investir nisso, porque quando a gente chegou nas fazendas, não tem conectividade. Então, como que a gente tira esse dado do sensor aqui, né? Preciso tirar esse dado daqui, levá-la para minha plataforma, para rodar os meus cálculos e depois voltar isso para o produtor. Então, aí, nesses 8 anos de AgriSmart, eu considero que os 3, 4 primeiros anos foram anos muito de desafios de conectividade, de quebrar a cabeça, de ter muita solução. Cada cliente era um caso, né? Então, o Alexandre falou, e lembrei muito da AgriSmart, porque a gente tinha todo esse trabalho de infraestrutura, que no começo a gente falou, ok, só que chegou um momento a gente lembrou que a gente não é uma empresa que veio para trazer infraestrutura para o campo. A gente quer dar, não é o nosso know-how, né? Nosso know-how é trazer inteligência ao produtor, é dar resiliência para ele, não é o nosso know-how trabalhar com conectividade. Então, a gente começou a perceber que isso, para a gente, naquele momento, não era tão escalável. Então, nessa jornada, a gente passou por vários momentos, né? Então, a gente teve soluções que usavam ali rede 2G, 3G, né? Rede celular. A gente foi para soluções depois de rede via rádio, rede mesh, e todo um processo de visada, repetidor, e para uma startup, né? Isso é muito difícil. Então, a gente instalava uma rede de sensores, passava 2 dias, parava de funcionar. E tinha que voltar na fazenda e ia ver, tinha ventado muito, a antena virou e aí perdeu o sinal. Então, a gente tinha muito desafio, era até engraçado, né? Os desafios nossos eram muito mais de conectividade do que agronômico, né? Então, a gente tinha uma dificuldade que impedia a gente de avançar e progredir no mercado, né? Com o tempo, a gente chegou em soluções hoje que já são mais robustas, né? E aí, o satélite veio para isso, né? Então, a gente pôs hoje, todo módulo da AgriSmart hoje tem um módulo satélite. Então, você tem uma fazenda ali com 30 sensores, cada um desses módulos tem um modem de satélite, né, que fala ali com uma constelação, e aí faz mais sentido para a gente, né? Hoje a gente não é responsável pela conectividade. Eu contrato uma empresa que só faz isso e faz muito bem, né? E ela leva essa conectividade para mim. Então, sempre nessa jornada do agro, o que eu sempre vi de maior dificuldade é exatamente falta esses players de infraestrutura, né? Não faz sentido uma startup ou uma empresa ter que arcar com as duas partes, né? Eu quero levar inteligência, mas eu tenho que arcar com a conectividade, porque eu não tenho ali, às vezes, um fornecedor, etc., que leve isso para a gente, né? E é engraçado o cenário que o cenário melhora em algumas pontas e piora em outras, né? Sempre gosto de usar um exemplo. A gente tinha clientes que tinham internet 2G, 3G, né? Não muito boa, mas eles tinham essa conectividade. E aí, com toda a expansão do 4G e do 5G, são redes mais robustas, mas que possuem um alcance menor. Então, eu tenho muito cliente que tinha sinal de 2G e 3G na zona rural, e quando chegou o 4G, né, e agora chegando o 5G, ele perdeu o sinal, porque as redes 2G foram desligadas, as 3G às vezes foram substituídas em alguns municípios, e quem está ali na borda, né, ele perde a única conectividade que ele tem. Então, às vezes é muito bonito, a gente olha, né, tá avançando, o plano da Silecom para ir para o agro, etc., mas a gente vê que não é bem assim, né? A demanda no agro é diferente, né? Essa resistência lá é outro mundo, né? As coisas são muito diferentes e às vezes isso não faz sentido, né? Então, para a gente o desafio sempre foi esse. O desafio de conectividade sempre teve aqui com a empresa, né? Agora a gente quebrando um pouco essa barreira, né? Isso está sendo bem legal. E agora começa o segundo papel, né? Que como que a gente acha fornecedores que são mais baratos, como que eu consigo deixar esse produto mais barato e também conseguir atender produtores pequenos, não só produtores médios e grandes. Então, agora a gente já começa a entrar numa geração que a gente começa a olhar para custo.
Antes era assim, o importante é ter conectividade, não importa o custo, a gente tem que ter conectividade. E hoje é legal porque quando o produtor compra AgroSmart, a conectividade não é uma preocupação. Como os módulos são satélite, a gente fala quase plug and play. Então ele recebe na fazenda, ele liga e está funcionando, né? Então a gente não quer passar essa preocupação ao produtor. Ele não tem que ser responsável por levar a conectividade. A conectividade tem que vir embutida ali no produto dele, né? Obviamente que eu estou falando aqui dos sensores, né? Estou falando do IoT, né? Não adianta nada também eu ter toda essa conectividade se lá no escritório ele não tem uma internet, né? E aí entra o caso muito claro do Alexandre, que aí tem que ter ainda uma internet satélite, repetidor, etc., para ele acessar a solução, né? Porque os dados chegam, mas ele vai precisar abrir o celular ali para ver se ele precisa irrigar, para ver se ele precisa fazer um certo manejo ou não, né? Então a gente tem essas duas conectividades, as dos sensores e ali para o pessoal do escritório, etc., que precisa de fato abrir essa aplicação, né, e tomar uma decisão. Legal. Bom, eu vou para a última pergunta para vocês três. Até vou me basear no secretário adjunto de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que esteve aqui conosco numa das lives. E ele trouxe um dado muito importante, que apenas 23% das propriedades rurais no país tem algum tipo de conectividade, né? E o trabalho do mapa é estender isso para 40% nos próximos anos. Eles têm um trabalho muito intenso para poder realizar isso e estão fazendo várias associações para poder chegar a isso. Isso é fantástico, isso é legal e a gente quer, quanto mais conectividade do campo, melhor. Só que eu gostaria do olhar de vocês, né? O mapa tem a visão e ele quer propor isso. E vocês do lado de cá do balcão, que está muito mais próximo ao agricultor, tem soluções muito mais práticas, né? Se vocês estivessem diante dele, ou diante da ministra da Agricultura hoje, que necessidades vocês apontariam para eles agora, para dizer, olha, para aumentar, para a gente ajudar, para levar essa conectividade para todos os rincões do Brasil, nós, enquanto startups, precisamos disso, ponto. Então, é um desafio para vocês trazerem qual que é a necessidade que nós podemos atentar para ajudar vocês a atingir esse grande volume de fazendas conectadas no Brasil. Aila. Maravilha, Cleiton, que pergunta ótima, porque depois de ter escutado o Alexandre, o Rafael, eu só posso dizer que, primeiro, entender que nossas uniões e parcerias são essenciais, maravilhoso, porque a gente está vendo que o Alexandre traz diversas soluções incríveis, essa daí da conectividade, inclusive a carro ou com caminhão, ou até chegar no campo de outras maneiras que não precisem de tanta infraestrutura assim, já é incrível. Esse trabalho incrível de campo do Rafael também há muito tempo, né? E já entendendo as necessidades do campo por estar ali dentro mesmo e funcionando. Sabe o que é que nós três precisamos? É literalmente financiamento, é literalmente grana para a gente poder dar certo. Como é que é a grana para a gente dar certo? A gente nós somos empresas de tecnologia, somos empresas que estamos em Deep Tech, em Agritech, mas quando a gente, por exemplo, olha qual é a minha dificuldade, como é que eu vou conseguir financiamento para montar minha fazenda experimental lá em Tucano? Eu precisaria ser uma empresa agrícola. Eu não consigo, como empresa de tecnologia, acesso a um financiamento agrícola relacionado ao que a gente está produzindo. Então, muitas vezes, a gente não encontra linhas de crédito para que a gente consiga acessar sem a gente ser produtor agrícola. Então, tem muita dificuldade nesse aspecto, realmente, do financiamento, do acesso às linhas de crédito de financiamento, sabe? Então, eu acho que a principal ideia seria realmente o acesso ao financiamento para fazer valer aqui todas as nossas ideias. As ideias aqui dessas três empresas estão realmente respondendo às suas perguntas relacionadas às conectividades, né? Porque cada um aqui está trazendo a solução. Eu estou trazendo a solução lá da órbita, o Rafael a solução aqui da Terra e o Alexandre possibilitando essa conexão entre eu e ele acontecer. Né? Então, realmente, a gente está vendo aqui, inclusive, uma união, aliados incríveis aqui, para grandes soluções do campo, mas a gente precisa mais realmente sermos vistos como aquelas empresas que estão dando solução para o campo,
Então, a gente também precisa entrar nessas linhas de crédito agrícolas. E a gente também não pode também ter que concorrer com 1 milhão de startups, para no final de 1 milhão de startups, depois de 6, 7 meses de imersão, mas não sei quanto tempo de mentoria, a gente já está pronto. Tem coisas que a gente já está pronto, a gente não precisa passar esse tempo todo perdendo para receber 150 mil reais no final e dizer que isso vai solucionar. Né? Então, realmente, é a questão de valores do que a gente recebe, acesso às linhas de crédito de financiamento agrícola das empresas de tecnologia. Essa é a dificuldade mesmo, e por isso que eu aceito seu pedido aí de parceria, de união, para fazer fazendas como essa também acontecer aí no Sudeste brasileiro, né? Porque só assim que a gente vai conseguir, realmente, quando olharem melhor para as soluções da tecnologia para a agricultura, como isso aí. Somos aliados e precisamos também dessa atenção e financiamento, apoio e suporte. Alexandre. Alexandre, você, o que nos diz? Eu concordo plenamente com a Ayla e realmente a gente precisa desse subsídio. Hoje, os nossos clientes, né, a maior parte até das multinacionais, elas trabalham muito em cima do OPEX, né, que é o valor em cima de serviço, que é o valor mensal. Então, hoje, dificilmente a gente está vendendo alguma coisa. A gente vende alguma coisa e recebe aquele recurso para estar rodando a operação. A gente tem que fazer um comodato ou alugar as nossas soluções. Então, para isso, a gente precisa de um subsídio aí para rodar, para girar essa roda. Então, isso é muito importante. Eu queria também diferenciar aqui, fazer em duas vertentes. Uma são os grandes produtores. Os grandes produtores, hoje, a gente consegue fazer um estudo de viabilidade de implantação desses sistemas e mostrar para ele que ele se paga muito rápido, porque os benefícios para você levar uma conectividade, levar uma inteligência para o campo são muito grandes, em termos de agricultura de precisão, você vai fazer um plantio de semente, então você não pode perder aquela semente. Se você tiver uma falha de plantio, você tem que agir naquela falha de plantio o mais rápido possível. Não adianta depois de 2, 3 dias você ficar sabendo que houve uma falha de plantio, que não caiu a semente naquele local. Então você tem que deslocar o seu maquinário para lá novamente, então tem um custo envolvido muito grande. A parte de adubação, pulverização, então tudo que envolve esses insumos que atualmente estão caríssimos, né, cada vez mais caros, ajuda a ter um retorno de investimento. Então, a partir do momento que o cliente tem uma conectividade, consegue ter uma visão em tempo real, online das atividades dele, ele vai conseguir, com certeza, reduzir os custos. Então, fica fácil também a gente comprovar que o investimento de alguns milhões serão pagos aí em 15 meses, em 12 meses. Então, o payback geralmente é curto. Mas, para isso, a gente precisa girar essa roda, que é realmente ter o recurso para colocar o equipamento, e muitas vezes o produtor rural, ele tem aquele receio dele da questão de tecnológica, então ele precisa ver funcionando, até mesmo para começar a pagar para a gente. Então, a gente tem um custo muito de testes, de POC, de prova de conceito, de viagens a campo muito grande, para que a gente consiga quebrar essa questão cultural dos nossos produtores, né, que é sempre ter um pé atrás com a tecnologia, mas sendo que essa tecnologia ela vem para trazer só benefícios e a evolução do próprio negócio dele. E a outra vertente é falar dos pequenos produtores. Aí o pequeno produtor, às vezes a conta já não fecha, ele tem poucos gargalos, ou a economia que ele vai fazer não é suficiente para subsidiar aquela tecnologia. Então, com isso, a parte de conectividade ela está evoluindo muito rápido. Então, daqui 1, 2 anos, a gente vai ter soluções mais viáveis para esses produtores também. Isso aí é uma curva de evolução que existe. Hoje mesmo, a Prime Field, a gente está com tratativas com a SpaceX, né, com aquele projeto Starlink do Elon Musk, que ele está colocando vários satélites aí de baixa órbita que daqui 2, 3 anos eles vão entregar até 300 megabits por segundo de velocidade em locais remotos. Hoje, no Brasil, a cobertura ainda não está 100%, né? Ainda tem zonas de sombra durante o dia, mas a tendência é que quando forem lançados mais satélites, a gente vai fechar esse gap, vai conseguir ter uma internet com um custo menor, certo? E uma velocidade maior também. Então, com os anos, isso vai se viabilizar também para o produtor rural. Mas se tiver o incentivo do governo, fica mais fácil ainda viabilizar para esses produtores, para que eles consigam maximizar, né, a produção e diminuir os gargalos operacionais. Rafa, conta aí.
Bom, só para acho que resumir, né? Acho que os dois colocaram está muito correto, né? Essa questão das linhas é muito importante, né? Então a gente tem essa dificuldade hoje. Existe linha para o agro, né? Colocando BNDES e Finame, só que ela não está adequada de fato para a tecnologia. Ela está adequada para ativo, para comprar coisas. E cada vez mais tecnologia você não vai se comprar. É por safra, é um uso, né? Então hoje a gente não tem ainda linhas claras, né? De BNDES e Finame, no qual o produtor consiga comprar uma startup, né, por um ano ou por uma safra. Isso dificulta bastante. A gente tem muita linha para tecnologia, para comprar trator, AP, etc. Então, eu acho que tem que ter um benefício. Isso não é só para agricultura, né, ou só para agtech. Tudo no futuro vai virar serviço, até trator, você não vai se comprar mais, só alugar. Então, as linhas têm que estar voltadas para isso, né? Eu acho que um outro ponto aí que eu acho que é muito importante tem que ter subsídio do governo, não tem como. A gente sempre fala, o futuro é dados, ninguém vai tomar decisão sem dados a gente não chega a lugar nenhum. Dados, né, conectividade é infraestrutura, né? Hoje ainda é muito visto como luxo, mas conectividade é infra, né? Então, assim como saneamento é infra. Então, assim, não pode ficar só pensando em conectividade com ROI, principalmente quando se fala em governo. Qual é o retorno de eu levar a conectividade para lá? Infelizmente, conectividade não é a hora da gente pensar mais nisso. A gente tem que pensar isso como investimento para o futuro, né? Então, assim, tem que ter subsídio. Telecom, por si só, não vai pôr conectividade lá. Telecom, né, as operadoras de telefonia, elas precisam de volume. E volume em telefonia é número de pessoas conectadas. Então, numa fazenda, a gente tem ali boa parte do PIB, um mercado de alto valor agregado, mas no fim a gente tem poucas pessoas, né? Poucos nós nessa rede, o que não justifica ela expandir. Então, eu acho que se não tivesse subsídio do governo de começar a pensar conectividade como infraestrutura, né, e não um luxo, eu acho que esse é o ponto principal para a gente evoluir aqui no Brasil. Galera, muito obrigada pela participação de vocês. Aila, Rafael, Alexandre, que riqueza de visão, de experiências e também do compartilhamento dos desafios e pontos de dor, né? Para que a gente consiga ampliar aí o crescimento, os aliados, a conexão e realmente conseguir os recursos que são tão necessários para a gente implementar esse crescimento importantíssimo com a riqueza que o nosso país tem. Então, agradeço demais, foi muito rico o nosso bate-papo. E a gente vai concluir, o Cleiton vai deixar 2 convites especiais aí para encerrarmos o nosso papo de hoje. Bom, a gente falou um pouquinho de propósito aqui também, né? Além de conectividade. E o nosso propósito do AgriShow Labs é justamente fazer essas conexões de pessoas que têm soluções fantásticas no campo, para soluções que precisam dessas pessoas que precisam realmente canalizar para dentro das suas fazendas, né? Na possibilidade, nos recursos que cabem para elas. Então, assim, a gente está abraçando o mundo, essa palavra, justamente para colocar a nossa casa em evidência e colocar todos dentro dela para a gente discutir bastante. Obrigado demais, Aila, obrigado demais, Rafa, pela presença de vocês, demais, Alexandre, cara, vocês estão fazendo uma revolução no campo, definitivamente, e a gente fica muito surpreso, né, Fernanda? Essa palavra, muito surpreso e muito grato pelo que vocês têm realizado. Bom, aqui é o AgriShow Labs, essa jornada do conhecimento, justamente para poder levar mais informações para o nosso público, e numa segunda fase para a gente ter todo mundo dentro e conversando e falando e batendo na porta do governo para falar, olha as nossas necessidades aqui. Obrigado a todos. Nós teremos dentro do evento AgriShow um espaço dedicado para as startups e dedicado para essas soluções inovadoras para a gente conversar bastante. E também nós já fechamos o prêmio AgriShow de Startups, onde nós teremos 10 representantes, né, 10 grandes soluções para poder apresentar para o público lá. Obrigado novamente e até a próxima.